Compêndio de Teologia Cética e Mística. Padre Adolfo Tanqueray. Sobre a inabitação da Santíssima Trindade na alma. Função de Deus na vida cristã. Deus opera em nós, quer por si mesmo, pelo Verbo encarnado, ou através da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos. Função da Santíssima Trindade. O primeiro princípio, a causa eficiente principal e a causa exemplar da vida sobrenatural em nós é a Santíssima Trindade, ou, por apropriação, o Espírito Santo. Na realidade, embora seja obra comum das três pessoas divinas, por ser uma obra ad extra, a vida da graça é atribuída de modo especial ao Espírito Santo, por ser uma obra de amor. A Santíssima Trindade concorre para a nossa santificação de duas maneiras. Vem habitar a nossa alma e nela produzir um organismo sobrenatural que a sobrenaturaliza, permitindo-lhe praticar atos deiformes. A habitação do Espírito Santo na alma. 91. Como a vida cristã é uma participação da própria vida de que só Ele nos pode comunicá-la. E assim o faz ao vir habitar em nossas a dar-se inteiramente a nós, para que possamos render-lhe nossas homenagens, frutar de sua presença e deixar-nos guiar por Ele com docilidade, para exercitar-nos nas disposições e virtudes de Jesus Cristo. É o que os teólogos chamam de graça incriada. Assim, veremos, primeiro, como as três divinas pessoas vivem em nós, segundo, qual a nossa atitude diante delas. Como as divinas pessoas habitam em nós. 92. Conforme Santo Tomás, Deus está naturalmente nas criaturas de três modos diferentes: por potência, porque todas as criaturas estão sujeitas ao seu império; por presença, porque tudo vê, até os pensamentos mais secretos da nossa alma, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, 13. E por essência, porque em toda parte está em ato, em toda parte é a plenitude do ser e a causa primeira de tudo quanto há de real nas criaturas, comunicando-lhes sem cessar, não somente o movimento e a vida, mas também o próprio ser, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Atos dos Apóstolos, 17, 28. Porém, a presença de Deus em nós pela graça é de ordem muito superior e íntima. Não é somente a presença do Criador e do Conservador que mantém os seres que criou, mas a presença da Santíssima e Adorável Trindade que a fé nos revela. O Pai vem a nós e continua a gerar em nós o Verbo. Com ele recebemos o Filho, inteiramente igual ao Pai, sua imagem viva e substancial, que incessante e infinitamente ama o Pai, assim como pelo Pai é amado. Desse mútuo amor procede o Espírito Santo, pessoa igual ao Pai e ao Filho, laço mútuo que une os dois e, no entanto, distinto de ambos. Quantas maravilhas renovam-se numa alma em estado de graça! O que caracteriza essa presença é que Deus não apenas está em nós, mas dá-se a nós para que dele possamos fruir. Segundo a maneira de falar da Sagrada Escritura, podemos dizer que, pela graça, Deus se dá a nós como Pai, como amigo, como colaborador, como santificador, e que, portanto, ele é verdadeiramente o próprio princípio da vida interior, sua causa eficiente e exemplar. 93. Na ordem da natureza, Deus está em nós como o Criador e soberano Senhor e nós somos apenas seus servos, propriedade e coisa sua. Porém, na ordem da graça, ele se dá a nós como Pai e somos seus filhos adotivos, privilégio maravilhoso que é o fundamento da nossa vida sobrenatural. São Paulo e São João repetem continuamente essa verdade. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 a 16. Assim, Deus nos adota como filhos seus, e de um modo muito mais perfeito do que os homens fazem pela adoção legal. Nesta, pode-se certamente transmitir aos filhos adotivos o nome e os bens, mas não o sangue e a vida. Diz com razão o cardeal Mercier, a adoção legal é uma ficção. O filho adotivo é considerado pelos pais adotantes como se fosse seu filho e recebe deles a mesma herança que têm direito os filhos biológicos.
A sociedade admite essa ficção e sanciona os seus efeitos. Todavia, o objeto da ficção não altera a realidade e a graça da adoção divina não é uma ficção. É uma realidade. Deus outorga àqueles que creem no seu Verbo a filiação divina. Diz São João, mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1, 12. Essa filiação não é nominal, é efetiva. Considera com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. João 3, 1. Entramos na posse da natureza divina, temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos por este meio participantes da natureza divina. 2 Padre 1, 4, 94. Sem dúvida, essa vida divina é somente uma participação, consortes, uma semelhança, uma assimilação que não faz de nós deuses, mas deiformes. Todavia, isso não significa que ela seja uma ficção. De fato, ela é uma realidade, uma vida nova, não igual, mas semelhante à de Deus, e que, segundo o que consta nas Escrituras, supõe uma nova geração ou regeneração. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. João 3, 5. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação, pelo Espírito Santo. Tito 3, 5. Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança. 1 Pedro 1, 3. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, 18. Todos esses textos mostram que a nossa adoção não é puramente nominal, mas verdadeira e real, porém muito distinta da filiação do Verbo encarnado. Por essa razão, de pleno direito tornamo-nos herdeiros do reino dos céus, co-herdeiros daquele que é o mais velho entre nossos irmãos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Romanos 8, 17 e 29. Bem podemos, então, repetir as palavras tão comoventes de São João: considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. 1 João 3, 1. Portanto, Deus tem para conosco a dedicação e a ternura de um pai. Ele mesmo compara-se a uma mãe que jamais esquece o seu filhinho. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas. E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Isaías 49, 15. Isso ficou plenamente demonstrado quando, para salvar seus filhos perdidos, ele não hesitou em dar e sacrificar seu filho unigênito. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, 16. Este mesmo amor é que o move a dar-se por inteiro a seus filhos adotivos, habitando em seus corações desde já e de modo permanente. Se alguém me ama, aguardará minha palavra e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. João 14, 23. Portanto, Deus habita em nós como Pai mais amável e dedicado. 95. B. Mas, dá-se-nos também a título de amigo. A amizade acrescenta às relações de pai e de filho uma certa igualdade, uma certa intimidade, uma reciprocidade que implica as mais doces comunicações. Ora, são precisamente relações deste gênero que a graça estabelece entre Deus e nós. Por certo, tratando-se de relação entre Deus e o homem, não se pode falar em igualdade real, apenas de uma certa semelhança, que é suficiente para estabelecer uma verdadeira intimidade. Com efeito, Deus confia nos seus segredos, fala-nos não apenas pela sua igreja, mas também interiormente, pelo seu Espírito, o Espírito Santo. Ensinar-vos a todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Destarte, na última ceia, Jesus declara a seus apóstolos que daquele momento em diante já não os chamará de servos, mas de amigos, porque não havia mais segredos para eles. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. João 15, 15. Assim, uma doce familiaridade permeará o trato entre eles, a mesma que existe entre amigos que se encontram para conversar à mesa de uma ceia,
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Admirável intimidade que jamais ousaríamos ambicionar se o amigo divino não a tivesse antecipado. Todavia, essa amizade é um fato e realiza-se a cada dia, não somente com os santos, mas também naquelas almas interiores que consentem abrir a porta ao hóspede divino. O autor da Imitação de Cristo testemunha esse fato quando descreve as frequentes visitas do Espírito Santo às almas interiores, os doces colóquios que com elas mantém, as consolações e carícias com que as preenche, a paz que lhes infunde, a estupenda familiaridade com que as trata. Destarte, a vida dos místicos contemporâneos, tais como Santa Teresa do Menino Jesus, Soror Isabel da Trindade, Santa Gema Galgani e tantos outros, provam-nos que tais palavras da imitação de Cristo verificam-se todos os dias. Portanto, não há dúvidas que Deus vive em nós como um amigo íntimo. 96. C. Mas Deus não permanece inativo em nós, age em nossa alma como o mais poderoso dos colaboradores. Sabendo muito bem que, por nossas próprias forças, não podemos nutrir essa vida sobrenatural que nos foi dada, vem auxílio à nossa fraqueza, colaborando conosco pela graça atual. Precisamos de luz para perceber as verdades da fé que hão de guiar nossos passos. Ele, o Pai das luzes, iluminará nosso entendimento para compreendermos o nosso fim último e quais os meios para atingi-lo. Inspirará bons pensamentos em nossas almas, que nos moverão para as boas ações. Precisamos de força para ter o desejo sincero de orientar a vida para o nosso fim, para desejá-lo enérgico e constantemente. Quem dela nos proverá é Ele, cuja ajuda sobrenatural nos permitirá formar e cumprir os nossos propósitos, porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Filipenses 2, 13. Quando precisamos combater ou subjugar nossas paixões, vencer as tentações que por vezes nos assediam, é também Ele que nos dá a força necessária para resistir-lhes e disso tirar proveito para fortalecer nossa virtude. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. 1 Coríntios 10, 13. Quando, cansados de praticar o bem, inclinamo-nos ao desânimo e às quedas, Ele se aproxima de nós para sustentar-nos e assegurar a perseverança. Estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. Em suma, jamais estaremos a sós. Mesmo que, privados de consolação, pareça nos termos sido abandonados. A graça de Deus estará sempre conosco, contanto que permitamos cooperar com ela. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça que Ele me deu não tem sido inútil. 1 Coríntios 15, 10. Apoiando-nos nesse poderoso colaborador, seremos invencíveis, pois tudo podemos naquele que nos conforta. Filipenses 4, 13. 97. D. Além de colaborador é também santificador. Ao vir habitar nossa alma, transforma-a num templo santo, embelezadas por todas as virtudes, porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. 1 Coríntios 3, 17. De fato, o Deus que vem a nós pela graça não é meramente o Deus da natureza, mas o Deus vivo, a Santíssima Trindade, fonte infinita de vida divina, que ardentemente deseja fazer-nos partícipes da sua santidade. Essa habitação, por apropriação, muitas vezes é atribuída ao Espírito Santo, por ser uma obra de amor. Porém, como é uma obra ad extra, é comum às três pessoas divinas. Por essa razão é que o São Paulo nos chama indistintamente templos de Deus e templos do Espírito Santo. Não sabeis que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3, 16. Assim, nossa alma torna-se templo do Deus vivo, recinto sagrado reservado a Deus, trono de misericórdia, local onde lhe agrada distribuir seus favores celestes e que adorna com todas as virtudes. Logo a seguir falaremos sobre o organismo sobrenatural com que nos enriquece. Porém, a presença do Deus três vezes santo em nós, tal como acabamos de descrever, é evidentemente santificadora e, adorável Trindade,
vivendo e operando em nós, é, sem dúvida, o princípio da nossa santificação, a fonte da nossa vida interior. Também é a sua causa exemplar, posto que, como filhos de Deus por adoção, devemos imitar o nosso Pai. Compreende-se melhor isso quando estudamos como devemos nos conduzir diante das três divinas pessoas que habitam em nós. Deveres para com a Santíssima Trindade que habita em nós. 98. Quando alguém possui em si um tesouro tão precioso como a Santíssima Trindade, deve meditar muitas vezes nele e caminhar intimamente com Deus. Este pensamento faz brotar três sentimentos principais: a adoração, o amor e a imitação. 99. O primeiro sentimento que do coração brota espontaneamente é o de adoração. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo em Coríntios 6, 20. Com efeito, como não glorificar, bem dizer, dar graças ao hóspede divino que faz de nossa alma um verdadeiro santuário. A partir do momento em que Maria Santíssima recebeu em seu casto ventre o Verbo encarnado, sua vida tornou-se um ato perpétuo de adoração e gratidão. Minha alma glorifica ao Senhor, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Lucas 1, 46 a 19. Uma alma, que tem plena consciência de que nela habita o Espírito Santo, possui esses mesmos sentimentos, embora em menor grau. Compreende que, sendo o templo de Deus, deve oferecer-se continuamente como hóstia de louvor e honra das três pessoas divinas. Ao iniciar cada uma de suas ações, faz o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagrando-as todas. Ao terminá-las, reconhece que tudo o que fez de bom deve ser atribuído à glória ao Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gosta de repetir as preces litúrgicas que celebram os louvores à Santíssima Trindade, o Glória a Deus nas alturas, que expressa tão bem os sentimentos de religião para com as pessoas divinas, especialmente para com o Verbo encarnado. O Sanctus, que proclama a santidade divina, o Te Deum, que é o hino de ação de graças. Diante desse hóspede divino, sem dúvida tão bondoso, mas que nem por isso deixa de ser Deus, humildemente reconhece que dele depende inteiramente, que ele é o seu primeiro princípio e o último fim e que é incapaz de louvá-lo como merece. Com esse sentimento, a alma une-se ao Espírito de Jesus, o único que pode dar a Deus o louvor que ele merece. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Romanos 8, 26. 100. Depois de adorar a Deus e proclamar o próprio nada, a alma deixa-se invadir por afetos do mais confiante amor. Não obstante sua infinitude, Deus rebaixa-se até nós como o mais amoroso dos pais para seu Filho. Convida-nos a amá-lo e a entregar-lhe o nosso coração. Meu filho, dá-me teu coração. Provérbios 23, 26. Ele tem total direito de exigir de nós esse amor, mas prefere pedir doce e afetuosamente, para que correspondamos, por assim dizer, com maior espontaneidade, e para que recorramos a ele com maior confiança filial. Como não corresponder a tão delicadas finezas, a solicitudes tão maternais, com um amor confiante? Esse amor será penitente, para expiar as nossas muitas infidelidades do passado e do presente. Será de reconhecimento, para dar graças a tão insigne redentor e dedicado colaborador, que continuamente opera em nossa alma. Sobretudo, será amor de amizade, que nos moverá a tratar docemente com o mais fiel e generoso dos amigos, a abraçar todos os seus interesses, a buscar sua glória e a tornar bendito o seu santo nome. Assim, não será simples sentimento afetuoso, será amor generoso, que chega ao sacrifício, ao esquecimento de si mesmo e até à renúncia da própria vontade por meio da submissão aos preceitos e aos conselhos divinos. 101. Desse modo, esse amor nos conduzirá à imitação da Santíssima Trindade, dentro do limite compatível com a fraqueza humana. Cientes de que somos filhos adotivos de um Pai Santíssimo e templos vivos do Espírito Santo, compreendamos melhor a necessidade de respeitar nosso corpo e nossa alma. Essa conclusão São Paulo ensinava aos seus discípulos: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá.
porque o templo de Deus é sagrado e isto sois vós. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Mostra a experiência que não há razão mais poderosa do que essa para que as almas generosas se afastem do pecado e pratiquem a virtude. Ademais, não deveríamos purificar e adornar continuamente um templo onde habita o Deus três vezes santo. Além disso, quando Jesus nos propôs o ideal de perfeição, não o fez fora da Santíssima Trindade. Disse ele, portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 4, 48. Esse ideal parece, em princípio, muito elevado. Contudo, quando lembramos que somos filhos adotivos do Pai, e que Ele vive em nossa alma para nela imprimir sua imagem e colaborar na nossa santificação, compreendemos a obrigação que essa nobreza impõe, ou seja, que há um dever aproximar-nos continuamente das divinas perfeições. Em especial, é para praticar a caridade fraterna que Jesus pede que tenhamos sempre presente este modelo perfeito, que é a unidade divisível das três pessoas divinas, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós. João 17, 21, pedido comovente, que logo ecoará em São Paulo, quando roga aos seus amados discípulos que não esqueçam que, sendo um só corpo e um só espírito e tendo somente um único e mesmo Pai, que habita em todos os justos, devem conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Em resumo, podemos concluir que a vida cristã consiste, antes de tudo, numa união íntima, afetuosa e santificante com as três pessoas divinas, que nos conserva no espírito de religião, de amor e sacrifício. O organismo da vida cristã. 102. As três pessoas divinas, que habitam no santuário da nossa alma, alegram-se em enriquecê-la de dons sobrenaturais e comunicam-lhe uma vida semelhante à sua, que se chama vida da graça ou vida deiforme. Em todo o gênero de vida deve-se considerar três elementos: o princípio vital, que é, por assim dizer, a fonte da vida; as faculdades, que permitem produzir atos vitais; e por fim os atos, que são a manifestação das faculdades, contribuindo para desenvolvê-las. Na ordem sobrenatural, Deus, vivendo em nós, produz em nossas almas esses mesmos elementos. Primeiramente nos comunica a graça habitual, que desempenha a função de princípio vital sobrenatural. Ela diviniza, podemos dizer, a própria substância da nossa alma, dispondo-a, ainda que remotamente, para a visão beatífica e para os seus atos preparatórios. 103. B. Dessa graça decorrem as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, que aperfeiçoam as nossas faculdades e nos dão o poder imediato de praticar atos deiformes, sobrenaturais e meritórios. C. Para pôr essas faculdades em exercício, concede-nos graças atuais que iluminam o nosso entendimento, fortalecem a vontade e ajudam-nos a praticar atos sobrenaturais e com isso aumentar o manancial de graça habitual que nos foi concedido. 104. Embora distinta da vida natural, essa vida da graça não apenas a sobrepõe, mas penetra inteiramente, transforma-a e diviniza. Incorpora tudo que há de bom em nossa natureza, a educação e os hábitos adquiridos. Aperfeiçoa e sobrenaturaliza todos esses elementos, orientando-os para o último fim, ou seja, para a posse de Deus pela visão beatífica e para o amor que desta resulta. Compete a essa vida sobrenatural governar a vida natural, em virtude do princípio geral, já exposto no número 39, de que os seres inferiores estão subordinados aos superiores. De faro, ela não pode perdurar nem se desenvolver se não dominar e manter sob sua influência os atos da inteligência, da vontade e das outras faculdades. Esse domínio não destrói nem diminui a natureza, antes a eleva e aperfeiçoa. Isso é o que demonstraremos ao estudar sucessivamente os seus três elementos. A graça habitual. 105. Deus, na infinita bondade, quer elevar-nos até si, dentro dos limites permitidos pela nossa débil natureza, dá-nos um princípio vital sobrenatural, deiforme. E a graça habitual, que se chama criada em contraposição à graça incriada, que consiste na habitação do Espírito Santo em nós. Essa graça fez-nos semelhantes a Deus e une-nos a Ele de maneira muito próxima. Essa deificação consiste, na medida do possível, em uma semelhança e união com Deus.
Vamos expor esses dois aspectos, fornecendo a definição tradicional e estabelecendo com precisão a natureza da união entre a nossa alma e Deus, produzida pelo efeito graça. Definição 106. A graça habitual é geralmente definida como uma qualidade sobrenatural inerente à nossa alma, que nos faz participar da natureza e vida divinas de um modo real e formal, embora acidental. Portanto, é uma realidade de ordem sobrenatural, mas não uma substância, porque nenhuma substância criada pode ser sobrenatural. É um modo de ser, um estado de alma, uma qualidade inerente à substância da nossa alma, que a transforma e eleva acima de todos os seres naturais, mesmo os mais perfeitos. É uma qualidade permanente, que subsiste na alma enquanto não a expulsarmos pelo cometimento voluntário de algum pecado mortal. Diz o cardeal Mercier, baseando-se em Bossuet, é a qualidade espiritual que Jesus derrama em nossa alma, que penetra o mais íntimo da nossa substância, que se grava no recôndito mais secreto de nossa alma e espraia-se, pelas virtudes, por todas as suas potências e faculdades. Tomando posse dela interiormente, a graça torna pura e agradável aos olhos do Divino Salvador, fez dela santuário, templo, tabernáculo divino, enfim, seu lugar de delícias. 107. B. Essa qualidade nos torna, de acordo com a enérgica expressão de São Pedro, participantes da natureza divina. 1 Pedro 1:4. Conforme São Paulo, fez-nos entrar em comunhão com o Espírito Santo. 2 Coríntios 13:13, e, acrescenta São João, juntamente com o Pai e o Filho. João 1:3. Certamente não nos torna iguais a Deus, apenas deiformes, semelhantes a Ele. A graça não nos dá a vida divina em si mesma, que é essencialmente incomunicável, mas uma vida semelhante à de Deus. Isso é o que vamos explicar, limitados pelo que a inteligência humana é capaz de compreender. 108. B. 1. A vida própria de Deus consiste em ver-se diretamente e amar-se infinitamente. Nenhuma criatura, por mais perfeita que seja, pode por si mesma contemplar a essência divina que habita em luz inacessível. 1 Timóteo 6:16. Mas Deus, por um privilégio completamente gratuito, chama o homem a contemplar essa divina essência no céu. Como o homem por si mesmo é incapaz disso, Deus o eleva, dilata e fortalece sua inteligência com a luz da glória. Então, diz São João, seremos semelhantes a Deus porque o veremos como Ele é em si mesmo. Em João 3:2. Acrescenta São Paulo que já não veremos através do espelho das criaturas, mas face a face, sem intermediários, sem nuvem, com uma claridade luminosa. Portanto participaremos, ainda que de modo finito, da própria vida de Deus, pois o conheceremos como Ele se conhece e o amaremos como Ele se ama. Os teólogos explicam isso dizendo que a essência divina se unirá no mais íntimo de nossa alma, e servirá de espécie impressa para nos permitir vê-lo sem intermediação de algo criado, nem de qualquer imagem. 109. B. 2. Contudo, por si mesma, a graça habitual já é uma preparação para a visão beatífica, como que um gozo antecipado desse favor. É o botão que já contém a flor dentro de si, ainda que se abra só mais tarde. Portanto, é do mesmo gênero da própria visão beatífica e participa de sua natureza. Tentaremos uma comparação, ainda que imperfeita. De 3 modos podemos conhecer um artista: pelo estudo das suas obras, pela sua descrição, feita por um amigo íntimo, ou, enfim, por relações diretas que temos com ele. O primeiro deles é o conhecimento que temos de Deus pela contemplação de suas obras. É um conhecimento indutivo, muito imperfeito, porque suas obras, embora manifestem a sua sabedoria e o seu poder, nada dizem sobre sua vida interior. O segundo retrata muito bem o conhecimento que a fé nos dá. Com base no testemunho dos escritos sagrados e, sobretudo, no Filho de Deus, cremos no que Deus agradou sem revelar-nos, já não somente sobre suas obras e atributos, mas também sobre a sua vida íntima. Cremos que desde a eternidade o Pai gera um Verbo que é seu Filho, o qual ama e é por ele amado, e que desse amor mútuo procede o Espírito Santo. Sem dúvida não compreendemos e muito menos vemos,
mas cremos com certeza inabalável e essa fé fez-nos participar de modo velado e obscuro, mas real, do conhecimento que Deus tem de si mesmo. Apenas mais tarde, pela visão beatífica, é que se realizará o terceiro modo de conhecimento. Porém, pode-se ver facilmente que o segundo é no fundo da mesma natureza do terceiro e certamente muito superior ao conhecimento racional. 110. C. Essa participação da vida divina não é apenas virtual, mas também formal. Uma participação virtual significa possuir uma qualidade de um modo diferente do encontrado na causa principal. Nesse sentido, a razão é uma participação virtual da inteligência divina, porque nos faz conhecer a verdade, mas de modo bem diferente de como Deus a conhece. Não acontece assim com a visão beatífica e, guardadas as proporções, com a fé, pois ambas fazem-nos conhecer a Deus como ele se conhece a si mesmo, certamente não com o mesmo grau, mas da mesma maneira. 111. D. Essa participação não é substancial, mas acidental. Nesse sentido, distingue-se da geração do Verbo, que recebe toda a substância do Pai, bem como da união hipostática, que é uma união substancial das naturezas humana e divina na única pessoa do Verbo. De fato, conservamos nossa personalidade e a nossa união com Deus não é substancial. Essa é a doutrina de Santo Tomás, e porque a graça está acima da natureza humana, não pode ser substância ou forma substancial. Mas é forma acidental da alma. Para melhor explicar seu pensamento, acrescenta que aquilo que está substancialmente em Deus é nos dado acidentalmente e faz-nos participar da sua divina bondade. Com essas restrições evita-se o risco do panteísmo e ao mesmo tempo concebe-se uma ideia altíssima da natureza da graça, que se revela como uma divina semelhança agravada por Deus em nossa alma. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1,26. 112. Para ajudar-nos a compreender essa divina semelhança, os santos padres empregaram várias comparações. 1. A nossa alma, dizem, é uma imagem viva da Santíssima Trindade, uma espécie de retrato em miniatura, porque o próprio Espírito Santo imprime-se nela, como um sinete sobre cera branda, e assim grava sua divina semelhança. Com isso, concluem que a alma, em estado de graça, é de uma beleza extraordinária, porque o artista, o próprio Deus, que nela grava essa imagem, é infinitamente perfeito. Eis aí tua semelhança, ó homem, veja a tua bela semelhança, feita pelo teu Deus, o grande artista, o pintor mestre. Então deduzem com razão que, em vez de destruir ou manchar essa imagem, devemos torná-la cada dia mais semelhante. Também comparam nossa alma com certos corpos transparentes que, ao receberem e serem invadidos pela luz do sol, adquirem um brilho incomparável que imediatamente espalham em torno de si. Assim também nossa alma, semelhante a um globo de cristal iluminado pelo sol, recebe a luz divina, brilha com vivos resplendores, e reflete sobre os objetos que o cercam. 113. 2. Para mostrar que essa semelhança não é apenas superficial, mas penetra até o mais íntimo da nossa alma, utilizam a comparação do ferro e do fogo. Dizem eles, assim como uma barra de ferro posta em fogo ardente adquire rapidamente o brilho, o calor e a maleabilidade do fogo, também nossa alma, imersa na fornalha do amor divino, desembaraça-se das escórias e torna-se brilhante, ardente e dócil às inspirações divinas. 114. 3. Um autor contemporâneo, para expressar a ideia de que a graça é uma vida nova, compara a um enxerto divino introduzido na árvore silvestre da nossa natureza, que se agrega à nossa alma para nela constituir um princípio vital novo e, por conseguinte, uma vida muito superior. Contudo, assim como o enxerto não comunica à árvore toda a essência sua vida original, mas somente algumas das suas propriedades vitais, também a graça santificante não nos dá toda a natureza de Deus, mas alguma coisa da sua vida, que para nós constitui uma vida nova. Portanto, participamos da vida divina, mas não a possuímos na sua plenitude. Essa divina semelhança prepara evidentemente a nossa alma para uma união muito mais íntima com a Santíssima Trindade que nela habita. União entre a nossa alma e Deus. 115. Do que foi exposto sobre a habitação da Santíssima Trindade em nossa alma, número 77,
conclui-se que entre nós e o hóspede divino há uma união moral muito íntima e santificante. Mas não haverá algo a mais, algo de físico, nessa união. 116 As comparações utilizadas pelos santos padres parecem indicar que sim. Muitos deles dizem que a união de Deus com a alma assemelha-se à da alma com o corpo. Santo Agostinho afirma: há duas vidas em nós, a vida do corpo e da alma. A vida do corpo é a alma, a vida da alma é Deus. Evidentemente que se trata somente de analogias, mas veremos a verdade que elas encerram. A união entre o corpo e a alma é substancial, de tal modo que formam uma única e mesma natureza, uma única e mesma pessoa. Porém, o mesmo não ocorre na união entre a nossa alma e Deus. Conservamos sempre a nossa natureza e personalidade, permanecendo essencialmente distintos da divindade. Porém, assim como a alma dá ao corpo a vida que este desfruta, também Deus, sem ser a forma da alma, dá-lhe sua vida sobrenatural, vida não igual, mas verdadeira e formalmente semelhante à sua. Essa vida constitui uma união muito real de nossa alma com Deus, supõe uma realidade concreta que Deus nos comunica e que é elo de união entre Ele e nós. Certamente essa nova relação nada acrescenta a Deus, mas aperfeiçoa a nossa alma, tornando-a deiforme. Desse modo, o Espírito Santo não é causa formal, mas causa eficiente e exemplar da nossa santificação. 117 Essa mesma verdade emerge da comparação, feita por alguns autores, entre a união hipostática e a união da nossa alma com Deus. Não resta dúvida que as duas são essencialmente diferentes. A união hipostática é substancial e pessoal, pois as naturezas divina e humana, ainda que perfeitamente distintas, formam em Jesus Cristo uma única e mesma pessoa. Já a união da alma com Deus pela graça, não exclui nossa própria personalidade, que é essencialmente distinta da personalidade divina, e une-nos a Deus apenas de um modo acidental. De fato, essa união ocorre por intermédio da graça santificante, um acidente agregado à substância da alma. Na linguagem escolástica, a união de um acidente com uma substância chama-se união acidental. Nem por isso deixa de ser verdade que a união da alma com Deus é uma união de substância a substância, que o homem e Deus estão em contato tão íntimo como o ferro e o fogo que o envolve e penetra, ou como o cristal e a luz. Resumindo em poucas palavras, a união hipostática faz um homem Deus, a união da graça faz homens divinizados. Assim como as ações de Cristo são divino-humanas ou teândricas, as do justo são deiformes, realizadas conjuntamente por Deus e por nós e, por essa razão, meritórios da vida eterna, que fundamentalmente é uma união direta com a divindade. Portanto, pode-se dizer como o Padre Smith, que a união hipostática é o tipo e figura de nossa união com Deus pela graça e que esta é a imagem mais perfeita da união hipostática que uma mera criatura pode reproduzir em si. Concluímos, com o mesmo autor, que a união pela graça não é puramente moral, mas contém um elemento físico que nos permite chamá-la físico e moral. A natureza divina está, verdadeiramente e em seu próprio ser, unida à substância da alma por um laço especial, de tal modo que a alma justa possui em si a natureza divina como algo seu. Por conseguinte, possui um caráter divino, uma perfeição de ordem divina, uma beleza divina, infinitamente superior a toda possível perfeição natural, em qualquer criatura existente ou que possa vir a existir. 118. B. Se, deixando as comparações, considerarmos o aspecto doutrinal do problema, chegaremos à mesma conclusão. 1. No céu, os eleitos veem a Deus face a face, sem intermediário, pois é a própria essência divina que age como princípio de conhecimento ou, como é chamada, espécie impressa. Portanto, há entre eles e Deus uma união verdadeira, real, que pode chamar-se física, porque Deus não pode ser visto e possuído se não estiver presente no espírito dos eleitos pela sua essência. Não pode ser amado se não estiver efetivamente unido à vontade deles como objeto de amor. O amor é mais unitivo que o conhecimento. Assim, a graça é somente um começo, uma semente da glória. A graça não é outra coisa senão um início de glória em nós. Portanto, a união iniciada na terra entre a nossa alma e Deus pela graça é, em si, do mesmo gênero que a união da glória, real e, em certo sentido, física como esta última.
Essa é a conclusão do padre Frogetti no seu belo livro de L'Habitation 2. A mesma conclusão também se extrai da análise da graça em si mesma, segundo a doutrina do Dr. Angélico, baseada nos próprios textos da Escritura que citamos. A graça habitual nos é dada para que gozemos não somente dos dons divinos, mas também das próprias pessoas divinas. O dom da graça santificante aperfeiçoa a criatura racional para que, com liberdade, não somente use o dom criado, mas ainda frua da própria pessoa divina. Um discípulo de São Boaventura acrescenta que, para se gozar de alguma coisa, requer-se a sua presença. Assim também, para gozar do Espírito Santo é preciso que esteja presente, juntamente com o dom criado que a ele nos une. Como a presença do dom criado é real e física, não deveria ser do mesmo gênero a do Espírito Santo. Portanto, baseando-nos tanto nas deduções da fé como nas comparações dos santos padres, podemos dizer que a união da nossa alma com Deus pela graça não é puramente moral, mas também não é substancial em sentido próprio. Contudo, a tal ponto é real que se pode chamá-la físico e moral. Como é ao mesmo tempo velada e obscura e também progressiva, no sentido de que quanto mais cultivarmos a fé e os dons do Espírito Santo, mais percebemos os seus efeitos. As almas fervorosas, que aspiram pela união divina, sentem-se cada dia mais fortemente movidas a avançar no exercício das virtudes e dos dons. Fim do capítulo.